Graça e paz, e glória a Deus. Vamos estar estudando o livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo de número 24, que nos diz assim: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Então é a interpretação que Daniel tem do sonho de Nabucodonosor, de que ele será tirado. Vamos ver aqui a interpretação, observando qual o conselho que Daniel, o profeta Daniel, das visões, das revelações, o grande profeta dos sonhos, intérprete de sonhos, veja o conselho que Daniel dá, que a palavra de Deus cita claramente. Iremos ler o versículo, o texto, para o rei Nabucodonosor. Versículo 25: Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então ele será humilhado, ele vai aprender que ninguém deve se gloriar diante de Deus. Então é para que ninguém se glorie, é para que dê glória a Deus, graças a Deus em todas as coisas, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é a vontade de Deus desde a criação, esse relacionamento com Deus, glória a Deus, adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade, o homem não se exaltar, o homem não se vangloriar. Por isso a graça é de Deus, a glória a Deus, a salvação vem de Deus. Mas veja aqui toda essa revelação de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Os céus dominam sobre a terra. Os céus sempre dão mandamentos para os homens, para a terra cumprir. Então nós temos que obedecer os céus. Os céus são superiores. Deus está no céu. O trono de Deus está no céu. A terra é o escabelo dos seus pés, é a parte baixa, onde ele apoia os pés. É a parte que é humilhada. A parte inferior é a terra. Então nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a obediência aos céus. Então quando os céus vão determinar o amor a Deus sobre todas as coisas no mandamento e amar ao próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou no novo mandamento de Cristo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, os céus exigem, é mandamento, nós temos que amar o pobre, amar o necessitado, amar o pequenino e amar a Deus. Não podemos amar só a Deus, esquecer a segunda parte do mandamento, que é tão importante quanto a primeira. É a ordem dos céus. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, a quem lhe agrada, a quem lhe obedece. Deus exalta quem se humilha, quem o obedece, Deus enche de bens, Deus abençoa, e Deus dá o reino, Deus dá a liderança, Deus dá autoridade, Deus dá sabedoria, Deus dá o Espírito Santo, Deus dá aquele que anda na justiça, na obediência à sua palavra. Quem realmente procure conhecer a Deus. É exatamente isso que Deus diz a Nabucodonosor, que é um mandamento para todos nós, para toda a humanidade. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Conhecer a Deus. Então, o mandamento aqui inclui conhecer a vontade de Deus. Se Deus domina, se Ele tem domínio sobre o reino dos homens, devemos obediência a Deus e não aos homens. É Ele quem controla, é Ele quem governa a terra. Vai ficar, vai progredir, vai prosperar, será abençoado, terá o reino, terá o domínio. O reino dos homens será entregue para aquele que obedece a Deus e ama a Deus e se lembra dos pobres, governa cuidando dos pobres. É a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E a determinação de Deus é esta. Versículo 26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti.
depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, faltava dar glória a Deus, ao invés de se exaltar, ao invés de querer dominar com o braço do homem, você deve se quebrantar, se humilhar, reconhecer que o céu reina, dar glória a Deus, louvor a Deus e ajudar o pobre, ajudar o necessitado, porque essa é a vontade do céu, essa é a vontade de Deus. Que você ame na terra e ame a Deus no céu. Veja isso agora no versículo 27, continuação do texto da leitura. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Veja o conselho, então, como nós estamos aqui destacando no estudo, o conselho do profeta Daniel, da visão do dom espiritual, da revelação. É o que nós temos trabalhado aqui nos nossos estudos. Este mesmo homem que tem o dom do Espírito Santo, a sabedoria, o discernimento, ele sabe o que o rei sonhou, sabe interpretar o sonho do rei, conhece a vontade de Deus. O conselho dele é que ele pratique a justiça para pôr fim aos seus pecados e às suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Justiça e misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Veja o conselho para que cuide dos pobres. Nós vimos isso lá em Mateus, nós vimos isso em Paulo, nós vimos em Tiago, nós vimos em Atos dos Apóstolos, estamos vendo na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Esse cuidado de Deus, vimos agora nos últimos estudos sobre a vida de Zaqueu, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e Daniel dando um conselho para Nabucodonosor. Qual é? Que ele cuide dos pobres. Tenha misericórdia dos pobres. Trate bem os pobres, ajude os pobres, socorra os pobres. Foi o que Pedro e Tiago falaram com Paulo para iniciar o seu ministério. Que Paulo diz que eles apenas me ordenaram para que eu me lembrasse dos pobres, o que eu procurei fazer diligentemente. E que esse é o elo perdido. É isso que falta para uma reforma. Devemos decretar uma nova reforma na igreja protestante, que erramos, que se falhou, que Lutero não percebeu, que os demais reformadores não entenderam, queriam tanto tomar o lugar da igreja católica que tinham que dizer que tudo que os católicos davam ênfase estaria errado, mas não estava. Então perderam o elo, erraram, porque enfatizam glória a Deus, enfatizam amar a Deus, mas não enfatizam cuidar dos pobres, amar aos pobres, amar ao próximo, como Jesus ensinou, e como nós vemos que os céus respondem. Os céus dominam sobre a terra. O céu reina, você tem que saber disso, você tem que conhecer disso, senão você será envergonhado. O céu não vai te dar a posição de governo. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Você então disputar uma eleição, querer que o seu partido ganhe a eleição, sem dar ênfase aos pobres, é por isso que você nunca vai convencer o mundo. Porque os céus não estão do seu lado. Você acha que está, mas está errado. Você está afrontando os céus. Quando você despreza o pobre, menospreza o pobre e apresenta a sua plataforma de governo sem cuidar dos pobres, sem ter misericórdia dos pobres, você desagrada os céus, você não tem a bênção dos céus. Você está fraco, você está falhando, você perde o apoio do céu, você fica como Nabucodonosor, errado, andando contra a vontade de Deus. Você precisa se quebrantar, se humilhar, se arrepender, praticar a justiça, as boas obras, assim você porá fim aos teus pecados e porá fim às tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. E sendo assim, você será restituído. O teu reino voltará para ti, nesta condição.
Vamos trazer agora mais um texto bíblico para confirmar isso. E vamos aqui, claro, nos admirar mais uma vez, não é a primeira vez que citamos este texto, como que o protestantismo, ao tentar destruir o catolicismo, fugiu da verdade da palavra de Deus. Veja bem, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então é lavar as suas vestes, lavai-vos, purificai-vos e vencer o mal. Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vença o mal que é em você, ame o próximo, ame o pobre, ame o necessitado, faça o bem, pratique a justiça, ame a verdade. Vença o mal com o bem, é isso que Deus quer. Versículo 17. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Foi o que Tiago enfatizou, dizendo: a fé sem obras é morta. Então, a verdadeira religião é essa que está em Isaías, que está em Tiago. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É o que nós lemos em Daniel, falando com Nabucodonosor. Da mesma forma, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Daniel aconselhou Nabucodonosor, em primeiro lugar, praticar a justiça. Em segundo lugar, ter misericórdia com os pobres. É exatamente isso que Isaías está dizendo. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Componha hinos, louvores, adoração no culto, pregações, dê ao pobre, faça o bem, pratique a justiça em todo o tempo, ajude o oprimido, o que chora, o que clama, pedindo justiça, pedindo socorro, vá ao seu encontro. Tratai da causa das viúvas, ajude os fracos, os que não têm condição de resolver os seus problemas sozinhos, ajude-os a resolver os seus problemas. E aí vem o versículo 18, Isaías, profeta Isaías, de tantas profecias sobre o Messias, o servo sofredor, que nós citamos tantas e tantas vezes em nossas pregações. Agora Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, o pecado que é vermelho, como a escarlata, que significa toda a maldade, toda a desobediência a Deus, toda a violência, o sangue da maldade, ele se tornará branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, se você aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. O texto inteiro, e continuando na sequência, ele não fala nada do sangue de Jesus nos purificando de todo pecado e alvos mais que a neve. Nos fala de ajudar o necessitado, a viúva, o oprimido, o órfão. Essa é a verdade que foi oculta, de engano, foi suprimida e não pode. Se você quer a ajuda do céu, você quer a bênção de Deus, você quer liderar o Brasil, você quer que a sua denominação cresça, agrade a Deus, obedeça a Deus, os céus dominam sobre a terra, senão você será envergonhado como foi Nabucodonosor, porque você está indo contra a direção dos céus para que você cuide e ampare o pobre. Deus não vai te colocar no poder na terra se você não fizer conforme a vontade dos céus, porque os céus dominam sobre a terra. Veja então a promessa no versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então, bênção, o melhor da terra é para quem obedece a Deus desde lá de Êxodo, desde Gênesis, desde os mandamentos de Deus, a bênção colocada diante de você se você fizer o bem. Se você amar o próximo, se você der esmola ao pobre,
se você socorrer o necessitado, a viúva, o que clama na sua porta, como Lázaro ali na porta daquele rico que não ajudou o pobre e foi para o Sheol, foi para um lugar de tormento, enquanto o pobre foi ser consolado no colo de Abraão, recebendo refrigério. Então, se você quer a bênção de Deus, entre na palavra. Não deixe que essa guerra denominacional de reforma contra os católicos te leve para o Sheol, para a condenação, para o tormento. Vocês andaram errado, enganado, porque queriam derrubar, destruir a religião católica. E ao tentar destruir, estavam cometendo grandes erros, grandes equívocos. O pecado mesmo de tentar destruir algo que está dentro da palavra de Deus e iludindo, mentindo, achando que como estão em guerra e eu acho que sou melhor, eu posso ser desonesto. Eles poderiam destruir o catolicismo, até mesmo omitindo o texto da palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus. Não pode. Você tem que se arrepender. O Espírito de Deus nos dá autoridade para falar desta forma. Então que Deus te abençoe, que você se converta, que você se arrependa, que você proclame junto comigo uma nova reforma baseada no amor a Deus e no amor ao próximo. E ali como nós temos Cornélio dando esmola, orando, e Deus mandando o anjo, Deus mandando a direção, ele sendo batizado com o Espírito Santo. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, obedecendo aos céus. E você, se quiserdes e obedecerdes, comereis, todos vós, comereis o bem desta terra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.